pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema bastante interessante que é o Sol. A maior estrela que está presente próxima a gente no universo, existem estrelas maiores, mas a mais próxima da gente, que a gente está sempre vendo ela, ou na verdade não podendo olhar tanto para ela, que é o Sol. Essa estrela gigante que emite o calor, que permite a vida na face da Terra, a gente faz uma pergunta. A ciência fala bastante coisa sobre ela. Na antiguidade, poucas coisas, ou algumas coisas que hoje em dia não são aceitas. A pergunta é, o que a ciência e a Torá em conjunto falam sobre esse tema? Antigamente, se você olhasse para o Sol, alguns segundos, porque dependendo do tempo que você olhar, a retina da pessoa queimada, a pessoa fica cega, você vê simplesmente uma bola de luz emitindo energia com toda a força e potência. Se você olha com um filtro, que consegue segurar um pouco a luminosidade, você ainda assim consegue somente ver um ciclo soltando uma energia, mas nada mais do que isso. Uma bola de luz. A ciência vem falando ao longo do tempo que esse é o Sol. O Sol é a maior estrela do universo que está presente, que está perto da gente. Essa é a maior. E o nosso planeta sobrevive porque a distância é perfeita. Um pouco mais longe, a gente estaria totalmente congelado. Um pouco mais perto, totalmente queimado. A distância é exata para que possa existir vida na face da Terra. A ciência, isso é o que ela tem que dizer na antiguidade. O que a Torá tem a dizer na antiguidade e, depois disso, o que a ciência fala? A Torá diz, desde a Guemará, da época da nossa discussão da Torá oral, há mais ou menos 2.000 anos atrás, na Guemará Baba Metzia, Tratado de Baba Metzia, como também de Avodah Zará, trata sobre idolatria, lá é dito uma coisa bem interessante, que o Sol ele é revestido por uma camada e que essa camada segura o Sol de ele não destruir, por exemplo, o planeta Terra. E não só isso, como o Sol é dividido em algumas partes. E o núcleo do Sol é o principal, e ele é revestida, e enquanto houver esse revestimento, o mundo sobrevive. A tal ponto que a Torá diz que quando chegar na época de Mashiach, Hashem vai fazer um julgamento com todo o universo, com todos os seres vivos, na verdade todos os seres humanos, também com o povo judeu. E quando for feito esse julgamento, está escrito que Hashem vai tirar, Deus vai tirar o revestimento do Sol e o Sol vai ser jogado e lançado sobre a face da Terra. As pessoas que estão tendo feito o seu objetivo espiritual, tendo se conectado com mais espiritualidade, essas pessoas vão sentir um ar caloroso, maravilhoso, um ar que vai causar uma coisa boa para ela. As pessoas que fizeram maldade nesse mundo, as pessoas que não procuraram saber nada conectado ao seu objetivo nesse mundo, essa luz na verdade vai causar um tipo de sofrimento a ela. Então o que a Torá está falando aqui? Não só isso, como no Midrash é falado, Malaquias também, que é um profeta da Torá, vários lugares da Torá é dito que se não houvesse esse revestimento em volta do Sol, a vida não existiria na Terra. Como a Torá está falando disso, se quando a gente olha para o Sol a gente não vê nada, a não ser uma bola de luz eliminando energia com o máximo de força. Então vem, na década de 1960, vem o Dr. Vida, que é um professor astrônomo muito importante da universidade principal, do estado do principal representando toda a Austrália. Ele vem e diz o seguinte: o Sol, ele na verdade é dividido em 3 partes, e que hoje isso é concebido e aceito por toda a ciência. Existe o núcleo do Sol, onde existem explosões gigantescas, como se fosse de milhões de bombas nucleares explodindo a todo vapor. Existe a fotosfera, que é a parte do meio do Sol, que são camadas que começam a suportar essa bomba de calor e começam a esfriar lentamente ela. E existe a coroa, que é esse revestimento em volta do Sol, que ela segura a última explosão solar, da qual existe uma conta bem interessante que a gente vai falar agora, que ele diz: no núcleo do Sol, a temperatura pode chegar até 15 milhões de graus Celsius. Quando essa explosão vai sendo esfriada, quando ela passa para a terceira parte do Sol, que é a coroa, que é o revestimento, quando ela sai a 15 mil graus Celsius. Daqui a gente vê uma diferença exorbitante, 15 milhões para 15 mil. Quando ela chega em Mercúrio, que é o planeta mais próximo da nossa galáxia, do Sol, ela é queimada, o Mercúrio é queimado constantemente a uma temperatura que chega até 467 graus Celsius, queimado constantemente, ele é torrada 24 horas por dia. Quando ela chega no nosso planeta Terra, ela chega exatamente no nosso calor que a gente precisa. A gente começa a ver uma coisa impressionante. A ciência hoje em dia fala de um revestimento que a Torá fala há milhares de anos atrás. E não só isso,
como ela divide exatamente como a Torá fala. O núcleo do Sol, da qual a ciência fala 15 milhões de graus Celsius, e devido ao revestimento, a gente consegue ter uma vida. Exatamente como a Torá fala. E é interessante a gente pensar cada vez mais que quando a ciência, que isso na verdade é uma dica e um conselho muito importante para todos os deuses que estão no Torá e começam a olhar e procurar tantas coisas belas nesse tesouro, que é o seguinte, que a gente vê que mesmo que a ciência ainda não encontrou alguma coisa que a Torá diga, que a gente tem que ter paciência, que a ciência vagarosamente vai encontrar. É como a gente vê há 2.000 anos atrás. Se alguém falasse que o Sol tem um revestimento, todo mundo riria. Hoje, 2.000 anos depois, o mundo vai lá e diz a mesma coisa. Então que a gente saiba que já que Deus criou o mundo e Ele criou o universo, criou o infinito, Ele mais do que ninguém sabe como funciona todo esse jogo de cabeças, todo esse jogo que a gente tem tão complexo, que se chama universo infinito, que a gente possa acreditar nele e estudar as maravilhas que a ciência já prova e saber que tesouro que a gente tem na mão e que a gente não jogue fora e se aproveite cada segundo da nossa vida para que a gente possa fazer então o objetivo da nossa vida. Shabbat Shalom e até a próxima.